Fala aí, galera! Vocês querem saber por que o sal não derrete na panela? Ou por que é perigoso ficar no mar em dia de chuva? Então vem comigo que a aula de hoje é sobre ligação iônica. Mas eu já vi sal líquido vendendo no mercado. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer aí todos que estão seguindo o canal, que estão compartilhando, que estão se inscrevendo. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, tá? Isso ajuda bastante para a gente continuar aí esse trabalho. E hoje eu queria agradecer um professor que é um amigo meu e que eu admiro muito, Carlos Barreiro, ele que indicou para que eu fizesse essa aula. Bom, galera, para a gente entender ligação iônica, primeiro a gente precisa entender a regra do octeto. E a regra do octeto foi proposta em 1916 por Gilbert Newton Lewis. Ele escreveu um artigo para o Jacques, que é um periódico muito famoso aí, né, muito importante na comunidade científica, e era um artigo intitulado The Atom and the Molecule. Nesse artigo, ele fala sobre a regra do octeto, onde ele diz que os átomos se ligariam, né, trocariam elétrons aí, para conseguir 8 elétrons na última camada, por isso que chama regra do octeto. E como eles pensaram nisso? Porque os gases nobres, eles têm uma característica em comum. Todos eles possuem 8 elétrons na última camada. E eles perceberam que os gases nobres são encontrados como moléculas monoatômicas. Então, por exemplo, o gás hidrogênio você encontra como H2, o oxigênio como O2, mas, por exemplo, o xenônio você encontra apenas como Xe. Ele não precisa se ligar a outro átomo para poder se estabilizar. Bom, pessoal, agora fica mais fácil da gente entender ligação iônica. E para facilitar a identificação de uma ligação iônica, ela sempre acontece entre um metal e um não metal, ou ainda entre hidrogênio e metal. O porquê disso? Quando você tem um metal, ele tem a tendência a perder elétrons, ou seja, formar cátions positivos. Quando você tem um não metal, ele tem a tendência a ganhar elétrons e formar ânions negativos. Então, se você tem cátion e ânion, você tem uma atração energética ali, eletrostática, e aí você tem uma ligação chamada iônica. Como exemplo, eu vou utilizar o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, onde eu tenho o cátion sódio e o ânion cloreto, que vem do cloro. O que acontece nesse caso? Se eu pegar o sódio, ele tem número atômico 11 e tem um elétron na última camada pela distribuição eletrônica. O que você acha que é mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons e preencher a terceira camada, ou ele perder esse 1 elétron da terceira camada e ficar com os 8 da segunda? É muito mais fácil ele perder um elétron e formar um cátion. Agora, se eu tiver o cloro tem número atômico 17. Fazendo a distribuição eletrônica, ele vai ficar com 7 elétrons na última camada. Então o que é mais fácil? Ele ganhar um elétron e preencher a terceira camada, ou ele perder os 7 elétrons e ficar com 8 da segunda? Muito mais fácil ele ganhar elétron. E é por isso que os não metais têm a tendência a ganhar elétrons. Para você descobrir quantos elétrons um elemento tem na última camada, desde que ele seja representativo, é só você olhar qual família da tabela periódica ele está. O que é um elemento representativo? É aquele que está na família 1, 2, 13 até 18, ou pela nomenclatura antiga, família A. O número da família é o número de elétrons que ele tem na última camada. Então, se ele está na família 1, ele tem 1 elétron. Se ele está na família 3A ou 13, ele tem 3 elétrons e assim por diante até 8 elétrons da família 18. Lewis também contribuiu com uma representação desses elementos. O que ele fez? Ele escrevia o símbolo do elemento e colocava o número de elétrons na última camada em volta do elemento. Então, se ele tem 1 elétron, uma bolinha. Se ele tem 7 elétrons, 7 bolinhas. Era muito fácil fazer essa representação. Então, por exemplo, o sódio tem uma bolinha e o cloro tem 7 bolinhas. O sódio daria 1 elétron para o cloro e a representação ficaria dessa maneira de uma ligação iônica. Agora vamos pegar o exemplo do alumínio com oxigênio. O alumínio tem 3 elétrons na última camada porque ele está na família 13. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada porque ele está na família 16. Então, nesse caso, eu vou desenhar o alumínio com 3 bolinhas e o oxigênio com 6 bolinhas. Aqui eu vou transferir as bolinhas até completar 8 elétrons para o oxigênio. Legal?
Então, olha o que acontece. Esse átomo de alumínio dá os 2 elétrons que faltam para o oxigênio. Mas aí o oxigênio fica completo, ele fica feliz. E o alumínio? Falta um elétron. Então, o que acontece? Vem outro átomo de oxigênio. O alumínio doa esse elétron para ele, ele fica feliz, mas agora o oxigênio falta elétrons. Então vem outro átomo de alumínio. Esse átomo de alumínio vai doar um elétron para o oxigênio, que vai ficar feliz, mas ainda vai faltar elétron no alumínio, e então vem outro átomo de oxigênio, e aí sim a ligação se completa. Um pouco complicado isso se a gente for fazer dessa maneira, mas tem um outro jeito muito mais fácil de fazer isso. Galera, tem uma regra que é a seguinte: você vai escrever o cátion e a sua carga, vai escrever o ânion e sua carga, e você simplesmente vai inverter os valores. Simples assim. Então aquele alumínio com oxigênio que foi toda aquela complicação, agora fica dessa maneira. Al3+, porque está na família 13, tem 3 elétrons, é mais fácil perder 3 do que ganhar 5, sempre vai nessa lógica. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, então é mais fácil ganhar 2 do que perder 6, então ele forma ânion, 2-. Então você simplesmente inverte as cargas e forma Al2O3. Simples assim. Caso você tenha cátions e ânions com o mesmo valor de carga, como por exemplo 2+ e 2-, o composto iônico formado, você não precisa escrever 2 e 2, você simplifica. Então, ao invés de ser Mg2O2, vai ficar apenas MgO. Bom, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo e eu responder aquelas perguntas para vocês, vamos entender as propriedades dos compostos iônicos. A primeira delas é que os compostos iônicos têm altos pontos de fusão. Por que isso? Porque a gente está falando de uma ligação entre íons, uma atração eletrostática. É uma ligação muito forte. Então, para separar essa ligação, você precisa de uma alta temperatura. Para vocês terem ideia, o ponto de fusão do sal de cozinha, do cloreto de sódio, é 800 graus Celsius. Então você não consegue atingir essa temperatura na sua casa. E outra característica importante é que os compostos iônicos, quando no estado líquido ou quando dissolvidos em água, ou seja, no estado aquoso, eles conduzem corrente elétrica. Isso é muito importante. Todo composto iônico em estado líquido vai conduzir corrente elétrica ou em estado aquoso, desde que ele solubilize na água. Se você pegar um sal que não é solúvel em água, ele não vai conduzir corrente elétrica. Porque quem é responsável pela condução de corrente são os cátions e ânions que são liberados na água. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não esqueçam de dar o like de vocês aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscrevam. Isso ajuda muito a gente. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem que em breve farei um vídeo sobre ligação covalente. Valeu, galera. Até a próxima.